Eu tava vendo um pouco do teu trabalho, pelo que eu entendi, tu acha que o apocalipse está chegando em breve e a gente tem que se preparar para isso. Eu acredito que é pecaminoso fazer previsões em relação ao futuro, com certeza. O principal artigo de todas as ciências sociais é o problema do uso do conhecimento humano, de Hayek. E esse artigozinho de 8 páginas, ele explica que nós não somos capazes de prever nem a nossa própria preferência daqui a 2 dias, não é isso? Então, eu construo cenários baseados em pressupostos, mas eu considero que eu posso estar errado. O que eu posso afirmar, com certeza, são fatos. E o fato no presente é que a gente vive em um regime de juro negativo, que a inflação real não é 6,5% em média do real, que a inflação não é esses índices que passam na televisão, a inflação é o aumento da base monetária, que nos últimos 10 anos foi acima de 20% ao ano. Então, se você tem qualquer investimento que descontar do risco e todos os custos, todo o trabalho que você tem, todos os tributos, ele não lhe retorna acima de 20%, 22% ao ano em real, você está perdendo em dinheiro. Isso aí, e aí a minha mensagem é essa: nós estamos em uma guerra de extermínio. Os donos do mundo, as pessoas que acham que tem gente demais no mundo, eles querem exterminar, eles querem castrar os seus filhos, eles querem prostituir as suas filhas, eles querem fazer suas filhas abortarem até não acabar com sua raça, destruir você financeiramente. E o evangelho que eu trago são as boas novas, são as novas armas que podem ser usadas para defender você, sua família e seu patrimônio dessa guerra e desse extermínio. Que são quais? Criptografia. A criptografia foi utilizada como arma em absolutamente todas as guerras nos últimos 5 mil anos de história, e hoje ela é uma arma de defesa. Você pode defender seu patrimônio, sua comunicação, você pode garantir o direito, inclusive, de discutir ideias, como a gente está discutindo aqui, que é cada vez mais restrito na Big Tech, né? Através de sistemas criptográficos. Então existe uma intenção dos donos do mundo em acabar com nós, cidadãos comuns. Isso é expresso, né? Eles querem reduzir, eles dizem inclusive sua pegada de carbono e tal, que o carbono que eles querem eliminar é você, que você não terá nada e ser lá feliz, exatamente. Mas por que eles querem fazer isso? Pois é muito difícil dizer de onde vem a intencionalidade, mas os planos deles são abertos, eles estão dizendo isso abertamente, né? Como o professor Olavo era muito criticado, mas ele dizia as coisas 10, 15 anos antes, porque eles iam simplesmente nos documentos do PT, né? Nos cadernos, nas atas, eles diziam abertamente o que eles iam fazer, né? Como o pessoal agora que apoiou o Lula, depois, eu não esperava que Lula fosse Lula 2 e não Lula 1. Pô, era só ver o que ele estava prometendo que ele ia fazer, não é isso ou não? Tu acha que ele é um dos donos do mundo ou ele é um peão? Normalmente, os políticos, eles não são as pessoas que têm mais poder. Você gostaria de estar agora no lugar de Alexandre de Moraes, no lugar de Lula, sendo o cara que está em evidência ali, um monte de gente querendo matar você? Não. Pois é, você preferia que fosse uma pessoa sua, que você mandasse e você desse um grito e fizesse o que você manda, não é isso ou não? Hein? Quem são os donos do mundo, então, de verdade? É muito difícil identificar pessoas específicas, mas existem dinastias, existem grupos, né? Existem, se você for pegar praticamente todos os produtos que você usa em sua vida, da fórmula que nem existia há 50 anos atrás, da fralda descartável até a fralda geriátrica, é um grupo de 2, 3 grandes empresas que controla praticamente tudo industrializado ou financializado que existe no mundo, BlackRock, Vanguard. Só que o livro não trata especificamente disso. Tem vários livros, inclusive o professor que está sendo meu cicerone aqui em São Paulo, o Alexandre, que explica isso até muito mais detalhadamente. O meu livro serve especificamente para dar uma outra red pill. Para dar uma red pill de que a maioria das pessoas... A gente não chega nessa profundidade de discussão de quem são os donos do mundo, de quem é a intenção de te matar. A nossa discussão ela é mais simples. Qual é o conceito verdadeiro de inflação que consta lá nas 6 lições de Ludwig von Mises? Há 100 anos atrás, ninguém aceitava que a inflação era aumento de preços. Se você aceitar isso, você está renunciando a todos os ganhos tecnológicos. O mundo avançou tecnologicamente nos últimos 20 anos. E o preço da gasolina aumentou ou diminuiu? Aumentou? Pois é. Isso significa que o governo imprimiu dinheiro além do nível inflacionário, além do nível de ganho de eficiência. Se ele só aumentasse a base monetária, o que aumenta de eficiência, o preço se manteria estável. Isso é uma boa pra gente começar aqui, Renato, porque o público aqui não é um público acostumado totalmente com Bitcoin, com economia. É bom explicar o que é o juro negativo, pro cara entender. Por que investindo e mesmo teoricamente lucrando, recebendo, ele na verdade está perdendo? O que é o conceito do juro negativo? É o seguinte, o Estado tem 3 formas de arrecadar dinheiro. O Estado pode arrecadar dinheiro através de impostos, que ele já chegou no limite. Se você tiver alguma dúvida, a curva de Laffer demonstra isso muito claramente. Hoje em dia, inclusive, o Estado arrecadaria mais, reduzindo a alíquota de vários impostos, né? Isso aí já demonstra que ele não tem mais como aumentar a arrecadação. Se o Estado cobrasse 100% de imposto de renda, alguém ia trabalhar? Não ia valer a pena. Não ia valer a pena, não é isso? Isso é a curva de Laffer. Existe uma segunda alternativa, que é o endividamento. Só que o endividamento do Estado, ele tem uma curva exponencial, como de qualquer pessoa, né? Você consegue 100, 200 reais emprestado de graça. 1.000 vai custar Quanto mais você se endivida, menos você garantia você tem, menos possibilidade de você cumprir. Eles vão exigir mais covenants, mais garantias, mais colaterais e mais juros, não é isso? Então isso também não é uma saída. A terceira saída que o Estado moderno
Inclusive, o grande livro do professor Olavo é o Jardim das Aflições, ele explica exatamente isso. O problema do crescimento exponencial, inevitável e inexorável do Estado, né? Como um prefeito merda de interior hoje tem mais poder sobre nossas vidas do que qualquer imperador de 100 anos atrás, né? Então, a terceira possibilidade que o Estado está usando é a senhoriagem. É a diluição do valor das coisas, inclusive da moralidade, através da impressão de moeda sem limites. Porque o real, como o dólar desde 71, é uma moeda fiduciária. Ele não tem nenhum lastro e não existe nenhuma segurança de quantos reais vão existir daqui a 1 ano ou 2. Então, e a diluição, como aconteceu sistematicamente, a gente explica, inclusive, no livro, os ciclos intergeracionais. Existem ciclos de uma geração, de 80 anos, tem ciclo de 4 gerações, tem ciclos milenares, e nesses ciclos aconteceu várias vezes, 100% das vezes que houve diluição da moeda, que houve moeda fiduciária. A moeda fiduciária virou pó e a sociedade colapsou. Foi o que aconteceu a hiperinflação em Weimar, que a maioria da classe média tem experiência com prostituição para comprar comida. Foi o que aconteceu na Áustria. Foi o que aconteceu sistematicamente em todas as experiências de Estado social. Tem em Roma, né? Em Roma, na Grécia, inclusive na Grécia, na Segunda Guerra do Peloponeso, tem registros escritos que as mulheres de Esparta podiam dar quem quisesse, e o marido não podia sequer reclamar, e elas não tinham mais filhos, que é exatamente o que acontece hoje. Se você chegar em sua casa hoje, você é casado? Uhum. Se você e sua mulher estiver fazendo orgia na cama, você pode dar um grito, você que tá cometendo crime de violência psicológica, não é isso? Você pode reclamar, dar uns pau nela? Mas como é que isso se relaciona com a moeda? A moeda que provoca esse tipo de distorção. É a diluição da moeda. A diluição da moeda ocorre em decorrência do welfare. O welfare é o domínio de valores femininos na sociedade. A sociedade, o que você chama de civilização, é um pacto de homens com mulheres. As mulheres renunciam, pelo menos parcialmente, à hipergamia, e os homens renunciam, pelo menos parcialmente, à poliginia, não é isso? A maioria dos homens na natureza humana quer ter um monte de mulher. Ele quer várias, e a mulher quer o melhor, não é isso? Agora, normalmente ela casa e o cara, se por algum motivo ela achar que o cara dela não é o melhor, ela vai querer fazer um monkey branch e passar pra outro melhor, não é isso? O problema é que chegou num nível de hipergamia tão potencializado que hoje em dia a greve dos homens está se generalizada. O principal problema hoje econômico no mundo não é a impressão de moeda. O principal problema econômico do mundo, inclusive o Elon Musk, que é o homem mais rico do mundo, já repetiu isso dezenas de vezes. É o colapso demográfico, né? Mas eu não entendi como é que a moeda afeta esse comportamento. Como é que a diluição da moeda dá ao Estado o poder de gastar de maneira absurda e gera distorções. Todos os preços que você vê na vida, eles são informações, beleza? Todos os preços são informações. O preço inclui a informação de quantas pessoas querem comprar o pão, quanto custa o trigo, quanto custa o trabalho do padeiro, tudo tá ali naquele preço. Toda vez que o governo imprime moeda da cabeça dele, ou tabela preços, como Sarney fez, como Maduro fez, ou tabela taxa de juro, que é o preço mais importante da sociedade, ele gera malinvestments, ele gera informações mentirosas. Se você for na literatura mundial, há 200 anos atrás, Fausto de Goethe, o diabo já explicava que a moeda dele era a moeda da mentira, que você pegava um papel e escrevia vale X de ouro mesmo sem ter ouro. E isso era moeda fiduciária. Ou seja, a humanidade, a literatura mundial, já entendia há 200 anos atrás que a moeda fiduciária era a moeda do diabo. Por exemplo, como a gente estava conversando antes, por que todo mundo acha engraçadinho a filha de 15, 16 anos abrir as pernas pro namorado dentro de casa, beleza? Na hora que a gente estava discutindo, porque eu quero que minha filha dê a todo mundo. Você quer que sua filha dê a todo mundo? Porque na sua cabeça existe ação de alimentos, existe concurso, existe welfare, existe Bolsa Família, existe a sua filha, o cara morrer, ele vai receber o INSS. Só que essas instituições são mentiras, que não vão existir no futuro. Tem mais gente da minha idade do que com 4 anos. Quem vai pagar o INSS? Ninguém. O Estado brasileiro não tem nenhuma possibilidade física. Não é nem de que o governador é não sei quem ou não sei quem. Não interessa. Inclusive, o presidente mais cor-de-rosa, mais feminista da história do Brasil foi Bolsonaro, não é isso? Ele aprovou mais de 70 leis feministas, né? Então, não importa quem tá no poder. Como os cursos lá deixam claro, o mais importante não é a sua intenção, o que você acredita, são os compromissos pessoais, não é isso? Sim. Isso. Não importa quem tá no poder, a questão são as instituições. As instituições hoje, vale a pena, hoje no Brasil, ser vagabundo ou vale a pena ser honesto? No Brasil, vale a pena ir embora. Não, depende. Depende de sua atividade. Depende de sua atividade, não é isso? Não pode valer a pena ficar aqui. Inclusive, vale muito a pena você estar aqui com renda forte. Quem tem renda em dólar vive mal na Argentina? Não. Quem tem renda em dólar vive mal na Venezuela? Vai ter gente beijando o seu pé, meu irmão, pra você pegar a mulher e a filha dele na frente dele por $5, não é isso ou não? Em Cuba, quem tem renda em dólar tá vivendo mal? Quem não pode ficar aqui é seu patrimônio. E uma das coisas que eu afirmo publicamente é que quem investe, quem tem ações na bolsa, quem investe em tesouro direto em um país que é uma ditadura de exceção, um país que não tem lei, ele é inferior aos próprios ditadores. Ele é moralmente inferior aos ditadores. Porque é o seguinte, o que é moralmente inferior? Você estuprar seu filho ou o filho do vizinho?
O seu próprio, né? O seu próprio, que você tem dever de defender o seu filho, não é isso? Quando uma pessoa vai lá e rouba um ditador, ele tá defendendo a família dele, os interesses do grupo dele. Na hora que você coloca dinheiro na bolsa, você bota dinheiro numa ditadura, numa bolsa de Coreia do Norte, uma bolsa cubana, uma bolsa de Caracas, você tá traindo e destruindo a sua família em benefício de outro, não é isso? Você tá estuprando seu próprio filho. Então, isso é uma das coisas que a maioria das pessoas que E você tá legitimando a decisão dele. Então, toma o meu dinheiro, o Estado, pra fazer o que você quiser. Perfeito. Controle minha família, controle o futuro de meus filhos. Pegue, inclusive, a dona das Pernambucanas, bilhões de reais, o judiciário disse que a empregada dela era mulher afetiva e que o filho da empregada era filho afetivo. 100% do patrimônio foi pra essa galera. Se ela tivesse Bitcoin, dava pro juiz definir que 100% do patrimônio dela era da empregada e do filho da empregada. Acabou o negócio de filho bastardo, não vai ter direito a nada, porque você não vai ter como executar nada. Acabou o negócio de filho bastardo, de sexo. Inclusive, a modificação da moeda leva a modificações das motivações, que foi o que eu falei. Eu acredito que em 20 anos, a maioria dos casamentos no mundo vão ser com dote. Se você não pagar, você não vai ter acesso a uma mulher. Por exemplo, vamos dar o exemplo aqui da Venezuela. A moeda se diluiu tanto, ela não vale mais praticamente nada. Os caras não querem receber na moeda da Venezuela. Tanto que eles estão negociando tudo em dólar, o cara vende a casa, vende por dólar, liberaram isso agora, né? Isso fez crescer a economia, inclusive. Mas assim, pelo governo ter imprimido tanta moeda, ela não valer mais porcaria nenhuma por causa da hiperinflação, os caras começam a prostituir a filha, a mulher, então isso gera uma degeneração moral nas pessoas por causa do Estado. Não, e se você não cometer crimes, se você não cometer crimes, você não sobrevive. Você vai cometer crimes, você vai embora ou morre. Ou vira um bandido, não é isso? Num regime desse. Em Cuba, quem obedecer à lei vai morrer de fome, não é isso? Todas as pessoas têm que cometer crimes para sobreviver. E o governo pode punir quem quiser. Isso fica muito claro. Quem quiser entender a mentalidade do esquerdista, lê um livro, inclusive tem um prefácio no Brasil de Olavo Lobachevsky. Não são pessoas normais. São psicopatas ponerológicos. E 1/3 da população do Brasil são idiotas úteis. São pessoas que você disser pro cara, o céu é azul. O cara, você mostrar pro cara, ele prefere acreditar na palavra do mentiroso do que nos olhos dele. Então tu enxerga que o real vai chegar nesse ponto. Quanto era um grama de ouro quando começou o real? Não sei. Era R$10, agora é mais de 300. O real já colapsou. Por que a gente tá ainda vivendo? Por que tá rolando ainda? Você tá vivendo, agora você tá perdendo 20 a 30% da riqueza que você teria se você não tivesse usando essa merda. Isso. Por ano. Senhoriagem, como eu falei, é a remuneração pelo monopólio da emissão da moeda. A gente fez guerra com Portugal por causa de uma senhoriagem de 20%, que era o quinto, não é isso? Quinto não é 20%? É ou não? Porra, essa é a única conta que advogado sabe fazer, não é isso ou não? Hein? Não, é um quinto. Só que o problema é que você cunhava o ouro com o selo real que pagou imposto. E esse quinto não era todo ano, era tipo uma vez só? Uma vez só. Você minerou o dinheiro, ele botou ou cunhou em moeda ou marcou na barra que pagou o quinto, você podia circular séculos. Agora você paga 20% ao ano. Se você duvidar o que eu estou dizendo, procure ler as 6 lições de Ludwig von Mises. Então, peraí, então esse quinto, que é 20% uma vez só, pra nunca mais, gerou uma guerra, e hoje em dia é 20% por ano, e a gente tá quietinho aqui. E aí você investe seu dinheiro no ouro, aí você investe 10, ganha 300, e você ganhou um dinheirão, vai ter que pagar imposto de renda. Agora, na hora que você pagou imposto de renda, você consegue recomprar o ouro que você tinha vendido? Ou seja, você perdeu até em ouro, que é uma coisa que está sendo absolutamente demonetizada. E em dólar vale menos do que hoje, do que valia em 2011, não é isso? Então, tipo assim, é um negócio, o legacy, o sistema convencional, não tem nenhuma alternativa. Não existe mais investimento. É mentira. Quem lhe vender investimento está mentindo para você. A definição de investimento é um veículo que tem uma expectativa média, um valor presente líquido de ganho. Isso não existe em lugar nenhum no legacy. O Bitcoin, inclusive, não é investimento. O Bitcoin é poupança, é só isso. É um hedge. É só uma segurança que o governo não vai te tomar o que é seu. Exatamente. E ninguém pode lhe diluir. Exatamente. Eu tenho dinheiro na bolsa e em renda fixa. Eu tô sendo jogado para trás pelo Estado. Você reconhece que o Brasil é um estado de exceção ou você acha que é um estado de direito? A aplicação da lei, a regra ou a exceção? Não faço ideia. Pois é. Tá sofrendo na pele. As pessoas que não, o problema não é você, que você realmente nunca se preocupou com isso. Só que a maioria da população brasileira, que eu ouço pelo menos que é investidor, reclama que o Brasil não tem lei, que só vale a pena ser vagabundo e tal, e continua investindo nisso aqui. Isso é um comportamento totalmente hipócrita, não é isso? É a síndrome de Estocolmo? Exatamente. A questão é que a maioria das pessoas nem sequer... ele não vê alternativa, não é isso? A maioria das pessoas nunca ouviu falar. Você precisa de ouvir falar umas 10 vezes em Bitcoin pra você ter o estímulo de ler white paper, de pesquisar o que é, não é isso? De entender que pela primeira vez na história da humanidade existe uma propriedade absoluta que nenhum juiz toma de você. Existe um ativo que pela primeira vez na história da humanidade, se você não quiser deixar pra ninguém, você leva com você pro caixão. Nem se todas as outras pessoas da humanidade quiserem te tirar, não tem como tirar de você. É muito difícil a pessoa entender isso. E que o Bitcoin não é uma coisa fácil de entender de primeira. Então a primeira vista é mais provável que você deboche dele e você desdenhe dele. Isso aí é golpe, isso aí é uma pirâmide, não sei o quê. Então você vai... A pessoa que é
segundo essa tese, que é moralmente e intelectualmente inferior, vai demorar mais a entrar e vai pagar bem mais caro por isso. Esse texto que eu mencionei, porque os IUPs não vão aceitar o Bitcoin, ele fez um levantamento de pessoas que tinham QI acima de 150 e de 160, que eram abertamente opositores ao Bitcoin. Como esse cara da Unicamp, não tem um professor aí que tem um problema mental, ele só pensa em Bitcoin todos os dias, ele fica fazendo carta pra autoridade pra proibir Bitcoin e tal, há 10 anos. O cara podia ter comprado o Bitcoin, o cara podia ter minerado o Bitcoin, tá bilionário, aí ele tá dizendo que é a pirâmide há 10 anos. Como é o nome do cara lá da Unicamp? Não sei, não conheço essa história. Ele tem 10 anos que ele dedica a vida dele. Todos os dias ele fica fazendo ofício pra SEC americana, pra SEC brasileira, denunciando, pedindo pra proibir, pra regulamentar, que é pirâmide, que é pirâmide. Se fosse 10 anos fazendo DCA, ele tava bem. Pô, há 7 anos atrás ele tivesse minerado no computador com o negócio, ele já tava aposentado, não é isso ou não? Por que um cara desse, que é um cara que entende de informática e então, tal... por que um cara tão inteligente também tem opinião contra o Bitcoin? Com QI porque na altíssimo? cabeça dele ele obteve sucesso obedecendo às ordens do Estado, seguindo as ordens positivistas do Estado. Pra ele, as regras, a lei é válida. A única fonte de felicidade vem daí, então. Exatamente. Ó, o Estado, não existe Estado laico. Todos os Estados fazem adoração a alguma coisa. Se você não fizer adoração a Deus, você vai fazer adoração à religião política, não é isso? Quando se você chegar num quartel, 6 horas da tarde, você vai ver que aquilo é um ritual religioso, não é isso? Ou não? Aquilo é um ritual religioso. A política também. Se vocês, exatamente. Não, a política partidária totalmente. Aquilo ali é um negócio de sectarismo absurdo. Se você for ver... Se você o negócio do Xandão lá, o cara das togas, parece uma cerimônia religiosa. Pois é. Rousseau chamava isso de religião civil. E o Eric Voegelin chamava de religião política. Sempre vai haver uma religião. Se a sua religião não for a adoração de Deus, vai ser a adoração do demônio. Não existe. Em cima do muro, você é do demônio, não é isso ou não? Eu acredito, inclusive, pessoalmente... Inclusive, para das pessoas da comunidade Bitcoin discordam disso. Eu acredito sinceramente que, como o Micea Popesco mencionou lá, que o Bitcoin é a coisa mais conservadora desde Jesus Cristo. Muitos cristãos, inclusive, acham errado quando eu digo isso e tal. Não, Jesus não era conservador. Mas quando Jesus foi questionado se ele veio revogar a lei de Israel, ele disse o quê? Ele disse: eu vim fazer a lei ser cumprida como ela nunca foi cumprida, não é isso? Como ela deveria ser cumprida desde o início. O Bitcoin vem para fazer a propriedade privada ser absoluta como ela nunca foi. Nunca houve na história da humanidade um ativo que você pudesse levar pro caixão, que nenhum juiz nunca pudesse lhe tomar, não é isso? O Bitcoin faz isso. Mas o negócio que eu penso sobre o Bitcoin é em que momento a gente vai conseguir usar no nosso dia a dia? Pra comprar pão, pra gente pedir um Uber, pra eu comprar uma câmera. Isso vai acontecer algum dia? Seus pais e seus avós chegaram a comprar pão com ouro? Não. Era melhor eles terem acumulado ouro ou cruzeiros? Ouro, provavelmente. Porque cruzeiro nem existe mais. Existe a moeda mais segura da minha época de infância e adolescência era o marco alemão. Hoje em dia, se você tiver 1 trilhão dentro de casa, não vale porra nenhuma. A gente tá falando de uma merda, né? Isso, eu tô falando do melhor de todos, não é isso ou não? De pouco tempo atrás. Mas aí a gente só não criou outra ficção, outra moeda pra continuar vivendo? E a resposta pra isso que você tá perguntando é teorema da regressão de Mises. Normalmente, eu recomendo, quem não leu, leia as 6 lições, Ludwig van Mises. É uma palestra, só tem uma citação. Você lê em 2 horas, aquilo ali é o básico pra você discutir qualquer política pública. Teorema da regressão explica que todas as coisas que foram usadas como moeda na história da humanidade, elas seguiram uma sequência. Primeiro foram ativos financeiros, colecionáveis, e aí no final ele vira meio de troca. E ele não vai virar meio de troca amplamente até a morte do dólar e de outras moedas, porque existe uma coisa chamada lei de Gresham. Em qualquer cadeia, o pior cigarro é a moeda. Em qualquer tipo de guerra, na trincheira, o pior comida é o dinheiro, porque todo mundo quer desovar, então tudo é precificado naquilo, não é isso? Se você receber metade do seu salário em ouro e metade em bolívar, você vai gastar o que primeiro? Você vai gastar o ouro primeiro ou o bolívar venezuelano? Não, vou guardar o ourinho, né? Isso. Então, a pior moeda circula mais, não é isso? A velocidade da moeda, o quanto aquilo circula por ano, tem uma relação direta da capacidade daquilo como reserva de valor. Os bitcoins on-chain, eles vão circular menos do que hoje circula o ouro. Então, a gente nunca vai usar eles, não? Vai. Você vai, inclusive, usar reais sintéticos colateralizados. Você vai financiar o Bitcoin sem nem tocar em Bitcoin. Os Bitcoins vão ser pra nobreza. Daqui a alguns anos, eu acredito que ninguém vai vender Bitcoin. Ninguém vai precisar vender Bitcoin pra nada. Você vai viver alavancando em ativos inferiores que vão ter inflação maior. Vou dar um exemplo. Se a inflação da prata ou a inflação do real é 20% ao ano, a inflação do Bitcoin no próximo halving vai ser menos de 0,5% ao ano. A tendência é que o real se desvalorize, não é isso? E no curto prazo não, mas nos últimos 50 séculos, todos os séculos o ouro ganhou da prata, não é isso? Se você for nas pirâmides do Egito, se você for nos escritos da Bíblia, nos escritos, você vai ver que existe uma sequência que era 6:1, que era 9:1, que era 12:1, que era 16:1. Então, quantas partes de prata compram de ouro agora? 80, 90, bateu 120 no ano passado. Por que a proporção de ouro e prata no mundo, ela é fixa, é de 16 e 18. Então, só pra entender, Por que o ouro vem bater na prata durante séculos? Por causa da relação do estoque-fluxo. Porque as pessoas guardam todo o ouro que foi produzido, as pessoas não guardam toda a prata que foi produzida. Então, isso acaba produzindo a distorção no stock-to-flow, na relação de estoque-fluxo. A mesma coisa, a mesma relação que aconteceu entre a prata e o ouro tende a acontecer com o Bitcoin e o ouro. O Bitcoin tende a bater o ouro sistematicamente. E em relação a
cobre, em relação a ferro. Você pode se endividar em real, em dólar, nessas porcarias e buscar o seu principal. Tá em ouro, tá em Bitcoin, em ativos superiores. Você vai poder se endividar eternamente e sua dívida vai valer cada vez menos em relação ao principal. Então, mas é isso enxergando esse cenário onde o Estado vai virar essa coisa maligna que vai me perseguir. Mas que já tá virando. Não virou? Já vai ter o CBDC. Tipo assim, o Estado começou a ser uma coisa maligna no Antigo Testamento quando o faraó mandou matar os bebês. Aí depois no Novo Testamento, o Herodes também mandou matar os bebês inocentes, não é isso? Tipo assim, o diabo ofereceu os governos a Jesus, não é isso, no deserto? Os principados. Se o diabo ofereceu, é de quem? Como é que é essa história? O diabo quem é o pai da mentira? Sim, Quem é o pai da mentira? Sim. Tudo que existe no mundo, a realidade das coisas é de Deus. A única coisa que pertence ao diabo é a mentira. O dinheiro fiduciário é do diabo, porque é uma mentira. Tudo que vem da mentira pertence ao diabo. Como é que o cara se elege? É falando a verdade ou mentindo? Tá. Enganando. Né? Pois aí vão depois dizer que o discurso é antidemocrático. Mas a democracia escolheu Jesus ou Barrabás? Escolheu quem? A democracia escolheu quem? Messias ou ladrão assassino? Pois é, democracia no nome era Coreia do Norte. Democracia no nome era Alemanha Oriental, era a República Democrática da Alemanha. Quando tem democracia no nome, você já sabe o que é que vem. Os pais fundadores nunca usaram democracia no nome de nada, nem Constituição Estadual, era a República. Quem vota, manda, não é isso? A gente viu um sistema que a maioria das pessoas que votam não contribui em nada. Um condomínio que o porteiro vota, ele vai votar em quê? Pra aumentar o salário do porteiro, ar-condicionado, não é isso? Garota de programa pro porteiro, buffet pro porteiro, não é isso? Ele não paga condomínio, não é isso? Hein? Até esculhambar e colapsar o condomínio. É inevitável o colapso desse condomínio que o porteiro vota, não é isso ou não? Então, no caso, os políticos são os porteiros e nós estamos vivendo nesse condomínio. Na verdade, o síndico é o político é o síndico. Os porteiros são as pessoas que ficam mamando no welfare e não contribuem nada, né? Que são os cargos comissionários, essa galera? Tudo. A galera do Caixa 2, os amigos do rei, quem usa SUS de graça, quem usa a educação pública de graça, quem recebe bolsa vagabundagem, né? Então, só pra ver se eu entendi. O Estado perseguir, através do CBDC, do controle total, no fim das contas, vai ser bom pro Bitcoin. Porque as pessoas vão recorrer a esse outro sistema para ficar por baixo dos panos. O Pix fez alguém aprender a usar QR Code? Quantos por cento da população hoje sabe usar QR Code? Deu uma aumentada, né? Porra, 90% da população sabe usar QR Code com Minha Pix, mãe né? sabe. Pois é. O Pix ajudou ou atrapalhou as pessoas entenderem o que é uma chave pública, uma chave privada? Me mande sua chave, não é isso? Ajudou. Pois é, pelo amor de Deus. Então tá preparando o terreno Vou lhe fazer uma pergunta até mais simples. Caixa 2, vai deixar de ter compra de voto? Não. Eles vão comprar como sem dinheiro físico? A galera vai comprar voto no Pix? Pra ser perseguido depois? O cara vai receber o Caixa 2 da licitação no Pix? Vai ou não? Não. Vai receber como? Não sei. Eles vão querer proibir o Bitcoin pra você. Como o governo americano proibiu o ouro pro americano de 31 a 71. Agora, pra eles, não. No cofre lá na Suíça, não é isso. Ele vai querer proibir o Bitcoin pra você. Essa semana fecharam o local de Bitcoins, fecharam o All-Time. As empresas... Quando eu entrei no ecossistema em 2015, eu falei pra mim, que eu falei pra esses caras todos, eu vim pessoalmente aqui pra falar com eles, a sua empresa vai fechar, você vai ter prejuízo. Você não pode servir a Deus e a Mamon. Você não pode querer empreender com a liberdade, você querer empreender com valores superiores, se submetendo às leis satânicas, não é isso? Então acredita que o Bitcoin, então, é Deus? Não, é o Bitcoin é uma máquina de verdade de Deus. E Deus, quando se incorporou como homem na terra, que foi Jesus Cristo de Nazaré, e não foi questionado quem era ele afirmou que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Deus é a verdade. Deus se expressa tudo que você tá vendo aqui é Deus. Tudo no Antigo Testamento é Deus. O que existe de mentira, que geralmente é o que alimenta os sentimentos ruins, é o cara que culpa o branco, o cara que culpa o negro, o cara que culpa o judeu, ele culpa outra pessoa porque ele não tem coragem de contar a verdade a si mesmo, não é isso? As maiores mentiras não é mentira pro outro, é mentira pra você mesmo. Não é isso que seu pai não foi bom porque você é um perdedor, porque seu pai foi ruim ou sua mãe foi ruim, não é isso? É do rock, né? Aponta os perdedores, apontam culpados. Pronto. O diabo, isso é o diabo. E o Deus é a sua capacidade de admitir a verdade, de que você é responsável pelos seus atos, bons e ruins, não é isso? Inclusive, as pessoas têm que passar a ser responsáveis pelos seus atos. O Bitcoin é a máquina de verdade, é o blockchain, o time chain, é a solução realmente que não existe, não tinha como ser criada antes, certo? Porque utilizou várias tecnologias que não existiam no passado. A Alemanha teria ganho a guerra vocês viram aquele filme lá da Enigma, o sodomita lá não teria quebrado a Enigma se o nazista soubesse o que é a criptografia simétrica. Eles não concebiam esse conceito. A solução dos generais bizantinos tem várias soluções tecnológicas que o Bitcoin traz que não eram possíveis no passado. Hoje é possível. O abuso de qualquer poder leva à perda de poder. Os estados poderiam imprimir moeda eternamente se eles não fizessem o que eles fizeram desde 2008, que é o juro negativo, que é a destruição de possibilidade de qualquer pessoa decente ter qualquer retorno real positivo. O abuso de poder traz a sua perda. E o abuso de poder com a Fiat vai trazer a destruição da Fiat.
E se você não quiser ser destruído junto, a solução é Bitcoin. Eu sei que o que eu tô dizendo aqui para muitas pessoas parece absurdo, mas tem um Substack do 38 não. Tem um Substack até melhor do que o meu, que tem uma linguagem de um cara que é professor doutor da USP e tal, que é Guilherme Bandeira. Pode ir lá, Substack Guilherme Bandeira. Você vai ver textos mais explicados ainda, com mais intelectualidade. E se você quiser de graça, tem o livro Bitcoin Red Pill, tem ditado para quem for cego lá na Lei de Liberdade, no Rumble e tal. Tem na livraria do professor Alexandre, tem na Refúgio Bitcoin Capa Dura. Eu comprei pirata no Mercado Livre. Comprei pirata. Pois é, tá de graça. Se você quiser imprimir em sua casa, se for servidor público, meter bronca na impressora lá, você trabalha na empresa que os caras liberam, pronto. Se você quiser ler no seu computador de graça. Mas, Renato, falando dessa comparação, essa analogia entre Bitcoin e Jesus, é porque o Bitcoin teria sido concebido sem pecado, né? Tem a questão do trilema lá. Você podia explicar isso pra gente? É porque Jesus diz que ele é a verdade e o diabo é a mentira. E o Bitcoin é a máquina de verdade. O Bitcoin é uma máquina de consenso de dezenas de milhares de computadores, tanto nós quanto mineradores, colocando muito dinheiro a cada segundo, e quem mentir perde dinheiro. Como assim? Quem mentir perde dinheiro? Quando um país... O que faz um país ser desenvolvido ou subdesenvolvido? Ou uma família ou uma empresa dar certo? É se vale ou não a pena ser vagabundo, não é isso? Se um país valer a pena ser vagabundo, a maioria das pessoas vai se comportar como? Ah, entendi, como vagabundo. Recursos naturais. Zaire ia ser o melhor país, o país top do mundo, e o Japão ia ser uma merda, não é isso? O Japão não tem terra, não tem água, não é isso? O Japão tem recursos naturais abundantes? É uma desgraça, não tem nada, não é isso? O Zaire tem tudo, é um inferno. Por quê? Instituições. Se você enfrentar um processo criminal no Japão, a chance de você ser condenado é de 98%. As pessoas não querem responder processo criminal num sistema desse, não é isso? Você acha que qual a possibilidade de você ser condenado criminalmente se você matar alguém no Brasil? É de menos de 10%. E se você for preso em flagrante, você satisfizer os requisitos, você tem direito de sair em liberdade, porque o 121 simples é afiançável, não é isso? Vale a pena matar alguém no Brasil, dependendo da situação? Vale, não é isso? Diz que a cada 10 assassinatos, a maioria nem descobre que matou. Pelo amor de Deus, é isso. Mas qual é a coisa do trilema lá? Que você sempre pode ter só em qualquer moeda, em qualquer sistema, duas coisas, você tem que abrir mão de outra, e no Bitcoin tem as três. Uma das demonstrações de que a Revolução Francesa, esses processos de secularização são satânicos, é a promessa do que é impossível. O lema da Revolução Francesa é o lema do impossível. É uma coisa lá do pessoal, como é liberdade, como é... Liberdade, igualdade e fraternidade. É possível você ter em absoluto os três? Eu posso ser absolutamente livre e igual? Se eu for absolutamente livre, eu sou livre para ser desigual, não é isso ou não? Isso faz sentido pra vocês? Sim. É simples isso? É lógico. Isso então é uma mentira. Você não pode ter os três ao mesmo tempo. É um trilema. Ou você, pra ter mais de um, você tem que menos dos outros, não é isso? Você só pode ter absoluto um, é o médio dois. Existe o mesmo trilema na hora que você vai fazer qualquer sistema de tempo e segurança, não é isso? Velocidade. O americano adora dizer isso. Não existe bom rápido e barato. Você quer bom ou barato ou rápido, em absoluto. E pode ser médio dos dois, não é isso? Isso acontece também com as criptomoedas. Se for bom e rápido, não vai ser barato. Se for bom e barato, pois é. Não vai ser rápido. O Bitcoin, se for barato e bom, não vai ser... Perfeito. Enfim. O Bitcoin, em sua escala original, ele se concentra na segurança. E nas escalas subsequentes, na Lightning, na Liquid, nas sidechains, ele se concentra em outros aspectos que você pode utilizar para fins específicos. Eu posso, por exemplo, agora lhe transmitir uma fração de centavo que eu não consigo através do Pix com Bitcoin sem pagar nada. Inclusive sem controle nenhum de governo, e ninguém pode me impedir. O Bitcoin acabou com o controle de capitais. Não é mais possível para um governo de nenhum desses países impedir que pessoas tirem riqueza do país. Eu posso transmitir Bitcoin por telefone. A única maneira de impedir que eu use Bitcoin é impedindo totalmente comunicação no país, inclusive rádio. Eles conseguem fazer isso? Isso que eu ia te perguntar. Eles conseguem impedir comunicação isso não é um defeito? A internet, a gente tá na mão da internet para poder movimentar Bitcoin. Não, eu posso fugir com Bitcoin na minha cabeça, com a senha na minha cabeça, como muita gente fugiu da... Dezenas de casos. Eu fui recentemente em Portugal. Tava cheio de gorilourinho ucraniano. Inclusive os ucranianos foram para Portugal. Não eram os fudidos. O cara que quer viver de assistência social vai para Luxemburgo, para Holanda, para Alemanha, não é isso? Os caras que foram para lá eram bitcoiners, que Portugal tem uma política de isenção maravilhosa para quem tem Bitcoin, o custo é baixo. Conheci vários ucranianos que saíram com Bitcoin na cabeça deles, gravaram a senha num papelzinho que tem um passphrase na cabeça e levaram do país. Eu posso transmitir para você por SMS, por carta, a transação. Uma transação assinada é um cheque... não sei se você lembra, é um cheque cruzado. É um cheque que só pode ser depositado naquela conta. Uma transação assinada é uma linha que é colocada na blockchain, do sistema do Bitcoin, e que a única finalidade dela é mandar X de dinheiro para tal lugar. Você não pode fazer mais nada com esse dinheiro. Eu posso te mandar por rádio. Já houve, inclusive, transmissão aqui no Brasil. O pessoal utilizando a Lua como satélite teve Otto, Márcio Gandra, uma galera fez isso, de mandar milhares de quilômetros com rádio de fundo de quintal. Eles vão proibir a utilização de rádio no Brasil? Eu consigo mandar Bitcoin por ondas de rádio? Sim. Se eu conseguir mandar... Mas isso também não é um argumento só contra o Bitcoin. O cara que opera na bolsa, você fala, nossa, tá operando na bolsa, mas se o governo cortar a internet, você se ferra aí. Todo mundo se ferra se cortar a internet, não é só o Bitcoin. Pois é.
A única maneira de você cortar o Bitcoin é você desligar a energia elétrica. E se você acontecer isso, a tendência é que a população do Brasil volte à capacidade de suporte. Aí um conceito de biologia. A capacidade de suporte é de 1.800. Quantas pessoas tinham nesse país há 200 anos atrás? Há poucos milhões. Tinha menos gente do que tem em Salvador hoje, na região metropolitana. Se acabar a energia elétrica, em 24 horas acaba o feminismo, em 48 horas volta a escravidão voluntária, a gente vendendo filho, não é isso? Mas então, a gente não tem energia elétrica. Não, não. Se Vai acabar voltar a luz, escravidão ou não vai? Acaba o feminismo em 48 Em horas. 24 horas acaba o feminismo e em 48 pessoas começam a vender o filho como escravo. Você prefere seu filho morrer de fome com você ou ser escravo em alguém que vai dar comida a ele? Exato. Mas então, se a gente precisa da energia elétrica, a gente precisa do Estado. Que quem gere tudo isso é o Estado. Você não tem capacidade de gerar energia elétrica? Eu não. A maioria das pessoas hoje no Brasil que tem uma placa solar consegue. Inclusive no interior da Bahia. Em qualquer lugar, hoje em dia tem satélite que você acessa pagando por Bitcoin, né? Não tem satélite de Elon Musk, não tem satélite da Hughes. Hoje em dia você consegue acessar a internet do interior da Bahia com o satélite que está fora do controle do Brasil, né? Da Hughes. Tem satélite geoestacionário, o pessoal da Amazon está fazendo deles. Agora, independente de acesso à internet, você pode transmitir Bitcoin por qualquer meio de comunicação. Você só não usa a internet se você não puder mandar carta, não puder ligar e não puder acessar a rádio. Isso. É a única maneira de proibir o Bitcoin. Mas como é que eu vou mandar uma carta? Eu vou precisar de um serviço de uma empresa ou do Estado. Sempre vou estar na mão de alguém para comunicar esse Bitcoin entre as pessoas. Rádio, você pode ter um rádio. Como é que eu transmito o Bitcoin por rádio? Você vai dizer a transação. Você vai dizer a transação, dizer as palavras. Aquele walk-talk? Você pode dizer ou você pode bater, pá. Código Morse? Também. Inclusive, você pode botar seu Bitcoin num cartão perfurado, a pessoa sabe previamente a passphrase, você manda o cartão pra qualquer pessoa. Puta, mas é muito trabalho, né? Existe um trabalho. A questão é que na hora que você tá num país, com controle de capitais, isso é remunerado. O ouro chegou a valer 1/3 do preço daqui na Venezuela. Você conseguia tirar ouro fácil da Venezuela? Você consegue hoje chegar lá e sair com 4, 5 quilos de ouro? Você chegar no aeroporto, você vai tomar pau e ainda perder o ouro, não é isso? Sim. Pois é. Numa situação dessa, é melhor ter Bitcoin e ter esse trabalho ou ter ouro? Se o cara achar um monte de dólar no seu bolso lá, você não vai sair com ouro. Não é isso? Você prefere atravessar com cartão perfurado ou com um monte de bolo de dólar no aeroporto na hora. Hein? Sim. E, Renato, por que a mentalidade Mas a questão da desvalorização do Bitcoin, que uma hora ela tá em 16, 22, sobe pra 60, cai pra 16. Você lembra que a gente conversou que o preço é uma informação? Aham. Eu falei alguma coisa aqui que você não sabia? Muitas coisas. Então a maioria das pessoas não sabe as informações ainda, nem o que é Bitcoin, não é isso? Uhum. E como a maioria das pessoas não sabe o que é Bitcoin, não existe um preço definido porque a informação ainda não se difundiu, não é isso? Então hoje ela é só uma coisa especulativa. Hoje o Bitcoin é um ativo especulativo. Mas também é uma moeda oficial de vários países, como a República Centro-Africana, como El Salvador. El Salvador, inclusive, é um exemplo do que Bolsonaro prometeu que ia fazer e não fez. Lá não teve um dia de máscara, lá não teve um dia de vacina obrigatória, lá não teve um dia de escola fechada e a economia não caiu nem um ano, não é isso? Fez o que Bolsonaro disse que ia fazer. Limpou o Supremo, todos caíram fora, demitidos, meteu na cadeia 1% da população, não é isso? O que ele fez lá. Ele fez o que o Bolsonaro prometeu fazer e nunca fez, né? Mas ele não se fudeu lá, velho. Se fudeu? Tô por fora. Colocando. Eu acho que a última pesquisa deu 89% das pessoas defendendo ele, não é isso? Não, quando ele botou o Bitcoin como parâmetro da moeda deles lá, desvalorizou muito logo em seguida, né? O dólar também é moeda oficial lá. Ele tem 2 moedas oficiais. Você pode satisfazer. Inclusive, tem um cantão na Suíça, Tsug, que aceita todos os tributos em Bitcoin. Existem países, Vanuatu, existem vários países que você paga e você recebe um passaporte. Você compra cidadania em Bitcoin. Você compra residência na Suíça em Bitcoin. Esses países se lascaram atraindo um monte de bilionários pra lá? Tsug se lascou recebendo Bitcoin como tributo? Se desvalorizou a moeda, ele perdeu o valor. Depende se ele ficou exposto ou não. Você pode aceitar a moeda e não manter ela em carteira. Você pode aceitar e ter um gateway que faça o hedge, não é isso? Você pode segurar essa moeda por longo prazo. A questão que eu tô lhe dizendo é exatamente essa. Eu não estou com Bitcoin por causa da valorização financeira. Eu não me preocupo com isso. Isso é uma consequência. Eu estou no Bitcoin porque qualquer outra alternativa é você financiar um brega pedófilo. Você financiar a prostituição de seus filhos. Você financiar o diabo. Você financiar uma ditadura de exceção. Você é comparsa deles, inferior moralmente, inclusive a eles. Então tu tem Bitcoin porque tu não quer estar envolvido com... Minha mão suja de sangue de inocentes. Não é Estado. É Estado de exceções totalitários. Por exemplo, se esse Bukele realmente fizer o que ele está prometendo e lançar um Bitcoin Bond, por exemplo, um título que pague 6 ou 7% em dólar fixo ou metade do que o Bitcoin subir, talvez eu comprasse esse título. Você não compraria, não? Não sei o que é isso. Um título, se ele quer um título de um estatal que é lastreado pelo governo e que pagaria um mínimo aí de 6,5% em dólar ou metade do que o Bitcoin subir. Se o Bitcoin dobrar, você ganha 50% em dólar no ano. Você não compraria um título desse? Se ele botasse metade do dinheiro em Scroll como Bitcoin, no ano que o Bitcoin subisse, ele pagaria a valorização do Scroll, ele não pagava nada, e no ano que o Bitcoin caísse, ele pagava o que geralmente paga o título dela lá. Não entendeu? Pra ele é só ganhar, não é isso?